tarde, pessoal. Vamos começar então a aula do Laís. Hoje com a professora Ana Luísa, Luziana e Felipe Veloso. Eles vão falar prática de exercícios físicos e Covid. Nós temos então a nossa grade de dias e horários, né? Que é terça e quarta-feira. E nós temos na equipe de apoio o Felipe Veloso e a Luana, né? Então vamos começar então a aula deles, né? Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, sou profissional de educação física, faço residência aqui em Saúde da Família, né, no CSE. E também junto com essa apresentação que pensaram, né, foi o Felipe Veloso, também residente em Saúde da Família, que também está no CSE, e a Luziana, né, profissional de educação física, que atua também no CSE. Então, a gente vai abordar com vocês hoje a temática da atividade física e o Covid-19, e para a gente pensar juntos como poder se manter ativo, né, nesse tempo de pandemia. Então, os tópicos que nós iremos abordar na aula hoje, tá? Vamos falar sobre benefícios e importância de se manter ativo durante a pandemia, atividade física, inatividade física, comportamento sedentário, tá? Alguns termos que a gente considerou importante trazer para vocês, para conceituar, tá? Vamos falar também sobre recomendações de atividade física para a saúde. Também vamos trazer um pouco de orientações para iniciar a atividade física, né? E para como também se manter ativo. E no final, a gente vai fazer algumas perguntas e respostas, tá? Com questões sobre a atividade física e o Covid-19, beleza? Então, vamos lá. Nessa primeira parte, então, a gente fala sobre a atividade física e o Covid, trazendo especificamente benefícios da atividade física que tem relação direta com a pandemia do Covid-19, tá? Então, a atividade física, ela é muito importante para o tratamento e para a prevenção, tá, de diversas doenças que podem ter o risco aumentado de complicações e de morte também, tá, pessoal? De risco de morte naqueles que estão com Covid-19, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, né? Pessoas que são consideradas grupo de risco, essas pessoas podem, ao estar contraindo o Covid, ter mais risco de ter diversas complicações. E a atividade física pode estar auxiliando nisso. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Vários sintomas que a pandemia pode acarretar para as pessoas, como o estresse, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem renda, o isolamento social, né, que a gente teve e temos que fazer ainda, né, pode trazer muitas questões relacionadas à nossa saúde mental. Felizmente, né, se você é fisicamente ativo, você pode ter benefícios também para a sua saúde física, mas também mental, diminuindo essa questão do estresse, da ansiedade, questão que pode desencadear também depressão, tá? Então, as sessões de atividade física, de exercício, elas podem reduzir esses sintomas de depressão e também de ansiedade. A atividade física, ela também, quando a pessoa, né, pratica, se movimenta, é ativa, ela causa efeitos protetores no pulmão, tá? O pulmão que basicamente é muito afetado por quem tem a COVID e pode também estar melhorando essa condição desse pulmão, para que se a pessoa chegar a contrair a COVID-19, ela vai ter uma melhor forma de conseguir desenvolver, sair melhor dessa doença, tá, pessoal? Então, ela não vai correr tanto risco de ter uma forma agravada da COVID-19. Agora, novamente, o estresse, o desequilíbrio no corpo, ele pode estar afetando o nosso sistema imune. O nosso sistema imune, o que é? Aquele sistema que defende o nosso corpo, né, das doenças, são as defesas do nosso corpo. E pessoas idosas tendem a sofrer mais com essa questão. Então, o sistema de defesa das pessoas idosas pode estar mais debilitado, tá? Então, a atividade física se torna ainda mais importante para essa população, né, que se encontra em risco de contrair a Covid-19, tá, pessoal? Então, por isso é importante se manter ativo também a população idosa, tá? E a atividade física também, né? Aqui uma outra questão, ela melhora a resposta do corpo, a resposta dos sistemas do corpo a quem toma as vacinas, né? Então, mais para frente, quando a vacina tiver sido já implementada, a gente poder estar tomando a vacina contra o Covid, quem for fisicamente ativo tem um melhor resultado com a questão da defesa do corpo para se proteger contra as infecções, né? No caso, juntaria a questão da vacina junto com a atividade física. Então, a pessoa vai ter uma melhor resposta, tá? Em relação a essa questão e vai poder conseguir se proteger melhor contra o Covid-19, tá? Contra o coronavírus, beleza?
Agora um pouco sobre a questão de doenças, né? O diabetes, a hipertensão, a obesidade, elas são fatores de risco para a Covid-19, tá? E por que a obesidade? Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem muito mais processos inflamatórios no corpo dela, tá? Ela tem muito mais gordura. Um corpo com mais gordura, o oxigênio ele não consegue ser transportado com tanta qualidade, tá, pessoal? Num corpo com muita gordura. Então, isso é um problema para a pessoa que contrair a Covid-19, tá? O diabetes também. O diabetes é uma doença inflamatória que vai causando várias lesões dentro do nosso corpo, né? Tanto que a pessoa pode ter problemas na vista, problemas no pé, né? E isso pode desencadear formas mais agravadas de Covid. Assim como para a hipertensão, tá, pessoal? Na hipertensão, a circulação do sangue, ela já fica um pouco mais comprometida, porque ela está com mais dificuldade de circular o sangue. Então, basicamente, o sangue, ele leva ar para o nosso pulmão, né? Então, se a pessoa tem hipertensão, esse processo já vai estar mais dificultado, tá? E, basicamente, se a pessoa também contrair o COVID, isso ainda vai ser mais complicado. Ela pode ter um quadro mais agravado da doença, tá? Então, esses são fatores de risco importantes: diabetes, hipertensão, obesidade, tá? Para quem vai estar contraindo a COVID-19, a gente tem que pensar sobre essas questões também. Agora, falar um pouco sobre recomendações de atividade física para a saúde, tá? É importante, então, pelo menos 150 minutos de atividade, né, por semana. Isso pode ser feito meia hora por dia, talvez 5 dias na semana, ou 75 minutos, que equivale a 1h15. Mas aí tem as questões das intensidades, tá? Mas 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa, tá? Vou estar explicando as intensidades. Talvez, para quem ainda não está se movimentando, pode parecer muita coisa, né, pessoal? Pode parecer, nossa, mas eu não estou fazendo nada agora, eu já tenho que fazer 2 horas por semana, divididas, né, entre os dias da semana. Então, talvez isso pode assustar um pouco. Claro, pode ser um pouco demais a princípio, mas a sensação de bem-estar, de melhora, né, dos índices da glicose para quem é diabético, da pressão arterial, tá, para quem é hipertenso, a diminuição do colesterol e até mesmo questão de melhora da memória, tá, das pessoas, farão com que a atividade física valha a pena, tá? Todos esses benefícios farão com que a atividade física é relevante e é importante para iniciar uma prática, tá? Então, se você ainda não faz, pode ir começando aos poucos, tá? Não fique assustado com o tempo que nós estamos falando aqui. Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso agora, tá? Então, é recomendado, pelo menos, que você faça 30 minutos por dia, né, de atividade, ou 5 dias da semana. Ou você pode também fazer 25 minutos durante 3 dias da semana, com uma intensidade um pouco mais elevada, tá? Também é importante fazer atividades de fortalecimento muscular, tá? Pelo menos 3 ou 2 dias da semana. Aqui, né, dá para ver, é importante acumular 150 minutos, né, de atividade moderada ao longo da semana. E como eu falei, pode ser dividido. Talvez 3 vezes na semana fazer 50 minutos, ou 5 vezes na semana fazer meia horinha de atividade, ou 7 dias na semana ali fazer pelo menos 20 minutos de atividade física, tá? Agora aqui um pouco das atividades físicas recomendadas para cada faixa etária, tá? Segundo a OMS. Então, para pessoas com mais de 65 anos, né, atividade física, o que ela inclui? Como eu já tinha comentado, ela inclui a locomoção, atividades domésticas, jogos, inclui esporte, o exercício, né, planejado, que é esse que vai trazer mais benefícios para a nossa saúde, tá? E pelo menos, né, meia hora por dia, 5 dias da semana, numa intensidade moderada, tá? Para quem é idoso também, é importante fazer exercícios que envolvam o equilíbrio, tá? Para evitar risco de queda, tá? Principalmente em casa ou na rua. É importante também fazer atividades de alongamento, tá? Isso pode ser feito 5 vezes na semana, tá? De 5 a 7 vezes. E também tem recomendações diferentes para outros públicos, tá? Isso vocês podem conversar com as pessoas de vocês em casa, com os amigos, e estarem falando questões de atividade física para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, se vocês tiverem neto em casa, filho, que for pessoas de 5 a 17 anos, pode estar sendo incentivado, tá? Brincadeira, tá? Jogos, recriação, coisas que sejam lúdicas, né? Que vão fazer com que as pessoas de 5 a 17 anos se tornem mais ativas e que entrem de cabeça nessas atividades, tá?
E crianças de 5 a 17 anos é recomendado já pelo menos, pessoal, isso é pelo menos, tá? 1 hora por dia de atividade que seja moderada, tá? Ou intensa, tá? E para adultos, não muda muito das recomendações dos idosos, tá? Então, é 150, os tais 150 minutos também que eu estou colocando, né, de atividade moderada, e também inclui locomoção, serviços domésticos, esporte e principalmente o exercício planejado, tá? Então, para adultos e idosos, não chega a ser tão diferente. Já para crianças e adolescentes, é pelo menos 1 hora por dia, tá? E adultos e idosos tem que ser pelo menos meia hora, mas eu vou especificar melhor no próximo slide. E sempre lembrar de exercícios também de força, tá? De equilíbrio e também de alongamento. Os de força, que são a famosa musculação, né? Que não deve só ser feita na academia, tá, pessoal? A gente pode fazer em casa, usar coisas que nós temos em casa, garrafinha de água, cabo de vassoura, tá? A gente pode estar adaptando essas atividades e elas devem ser feitas pelo menos 2 vezes na semana e também exercícios de equilíbrio, tá? E também de alongamento. Agora, a intensidade da atividade física, tá? Essa é a escala de Borg, tá? Trago aqui para vocês essa numeração de 1 a 10. E ela fala para nós das intensidades da atividade física. Então, se eu tiver, que nem eu estou aqui agora, parada, estou sentada, tá? Então, eu estou fazendo uma atividade mínima, tá? No caso, seria uma atividade fraca, que eu não estou tendo gasto de energia, eu não estou tendo desconforto, tá? Então, eu estou tranquila. Então, essa é a escala de intensidade mínima ou fraca, tá? Depois, tem a intensidade moderada, tá? A intensidade moderada, pessoal, ela é muito importante, porque fazendo atividade física na intensidade moderada é quando a gente tem mais benefícios para a saúde, tá? Então, essa intensidade, quando a gente faz, o nosso coração bate um pouquinho mais rápido, a gente fica um pouco mais ofegante, tá? Mas nada que não seja muito excessivo. Essa intensidade já vai trazer benefícios para a nossa saúde, tá? Intensidade moderada. A intensidade forte, que ali vocês estão vendo do 6 ao 7, é já um pouquinho mais elevado. Então, a gente pode estar caminhando numa intensidade forte. O que seria isso? Se você estiver na intensidade forte, você não vai conseguir falar muito bem enquanto estiver fazendo essa atividade, tá? Então, isso é uma forma da gente estar medindo a intensidade. E também tem a questão da intensidade muito forte ou no máximo, tá? Que é aquela coisa que você fica exausto, que você provavelmente não vai conseguir mais continuar a atividade, tá? Porque ela está muito forte ou ela está no máximo, na intensidade 10, tá? Então, para ficar mais claro isso para vocês, significa assim, quando eu estiver fazendo uma atividade, um exercício, né, eu posso pensar nessa escala na minha cabeça, eu posso ir lá e imaginar essa tal escala de 1 a 10. O ideal para você ter benefícios para a saúde é que você faça na intensidade moderada, tá? No 4 ou no 5. Então, entenda seu corpo, respeite seu corpo e sinta a atividade que você está fazendo, que é o ideal que fique sempre entre o 4 e o 5, tá, pessoal? Não adianta a gente, talvez essa aula, que eu espero, né, que essa aula incentive vocês a fazer mais atividades, a fazer exercício, e se a pessoa que não faz ainda, geralmente quem começa, ela vai querer já fazer muito forte, fazer o máximo que ela pode, tá? Isso não é legal, porque pode causar lesão, tá? Você pode se machucar. E geralmente, quando a gente faz esse tipo de atividade muito forte ou no máximo, isso vai fazer com que nos próximos dias a pessoa sinta muita dor, tá? Então ela não vai se sentir estimulada a estar continuando a atividade, tá, pessoal? Então é melhor que ela comece a fazer a atividade, né, inicie nessa intensidade sempre da moderada, que isso já vai trazer benefícios para a saúde, tá? Então, se você está iniciando a prática de atividade, é melhor ir com pequenos volumes, né, por dia, começa aos poucos, e aumentando a intensidade gradativamente, tá? Não precisa do nada já ir com tudo, porque isso pode causar problema, tá? Tem que ir aos poucos. E também não adianta fazer a atividade sem objetivo, fazer de uma maneira muito sem ter clareza, no mínimo e no fraco, ali na intensidade 1, porque ali os benefícios para a saúde vão ser mínimos, tá? É importante manter a intensidade moderada na escala, no 4 e no 5, tá? E sempre o sentindo e respeitando a sua condição e o seu corpo, tá? E que é importante também, por exemplo, se você faz 10 minutos de atividade por dia moderada, tá, pessoal?
isso já traz benefícios para a nossa saúde, tá? Mas 10 minutos, realmente, isso é muito pouco. Mas se eu estou falando para um parâmetro, uma pessoa que não faz atividade física, ter um pouco de norte para estar começando a se movimentar, tá? O ideal é que realmente ela faça pelo menos meia horinha por dia, 5 dias da semana, para ela ser considerada uma pessoa ativa, tá? De atividade moderada, tá? Ou que ela faça 75 minutos por dia, dá 20 minutos por dia, 5 dias da semana de atividade vigorosa, tá? Que é um pouquinho mais forte, que varia ali entre, na escala de Borg, né? Entre os 6 e os 7, tá bom, pessoal? Os 10 minutos realmente é para quem está iniciando, e até essa meia hora de atividade por dia, se você for fazer, se ainda for muito custosa, você pode dividir, faça 10 minutos, depois faz mais 10, depois faz mais 10, tá? A gente pode sempre ir adaptando. Tudo bem, pessoal? Aqui um pouco, quis trazer alguns trabalhos que falam sobre barreiras para a prática de atividade física encontradas. Isso é questão de pesquisa, de alguns artigos que a gente leu. Então, o que as pessoas geralmente encontram como barreira, tá, para fazer atividade física? Geralmente, a falta de motivação, falta de tempo, falta de recurso financeiro, tá? Falta de companhia, falta de suporte, né, das pessoas próximas, de estarem juntas ali com ela para fazer alguma atividade, falta de segurança e o diagnóstico de alguma doença, tá? E aí vem a questão, se você se identifica com alguma dessas barreiras para a prática de atividade física, fique tranquilo, tá? Porque você não está sozinho. Isso acomete várias outras pessoas, também no Brasil e também no mundo, tá? E a partir disso, dessa apresentação, a gente quer pensar com vocês como ter uma vida mais ativa, com mais movimento e superar essas barreiras para a prática de atividade física, tá, pessoal? Por exemplo, a falta de motivação. Então, muitas pessoas sentem falta de motivação para fazer as atividades, tá, pessoal? Mas quem consegue se sentir motivado para fazer atividade física, geralmente é quem tem uma motivação muito relevante, tá? Geralmente uma pessoa simplesmente, eu quero fazer atividade física porque eu quero emagrecer. Tá, não que isso não é importante, isso é, mas essa motivação, geralmente, ela não é uma motivação que vai durar a longo prazo, tá, pessoal? Então, tem que ser uma motivação que seja realmente forte. Por exemplo, um caso que eu já atendi, uma motivação para uma senhora que ela se tornou ativa foi porque ela queria ver os netos crescerem, ela queria ver a família crescer, então, por isso, ela se mantinha ativa, tá? Isso era uma questão muito importante para ela. Então, ela se manteve motivada por um motivo realmente que é importante para a vida dela, tá? E isso fez com que ela, né, continuasse nas práticas de atividade física. Por exemplo, a falta de tempo. Então, muita gente reclama da falta de tempo, mas a gente tem que pensar junto como é a rotina das pessoas, né? Por exemplo, as pessoas trabalham várias horas por dia, ficam muito tempo no transporte público, né? Então, as pessoas chegam com um cansaço muito grande para fazer as práticas de atividade física, né? Então, o ideal é que essas pessoas conseguissem fazer atividade física, talvez no seu deslocamento, tá? E ao seu trabalho até caminhando ou andando de bicicleta. Claro, a gente sabe que muitas vezes isso não é possível, as distâncias são muito grandes, tá? Mas só para pensar um pouco nessa questão da falta de tempo. Então, talvez conseguir colocar na sua rotina pelo menos 10 minutos de atividade, depois mais 10, tentar driblar um pouco essa falta de tempo, tá? Porque é uma rotina que nos é imposta, que é muito complicada também de trabalho, e as pessoas se sentem cansadas para fazer as atividades, tá? Agora, se a pessoa já é idosa, já está em casa, talvez ela também tenha muita obrigação de cuidar dos netos, de fazer comida, de ter essa questão que ela pode sentir que também falta de tempo pode ser uma barreira para ela, mas então para a gente pensar junto como tentar driblar essa questão, tá? Recursos financeiros também, isso é muito colocado, mas na verdade, pessoal, a atividade ela pode ser feita, né? Ao ar livre, a caminhada, né? Ela não tem custo algum, tá? No caso, então você pode sair para caminhar, então isso é algo que a gente pode pensar também, dá para ir nas academias ao ar livre, né? Na Academia Carioca, isso não tem custo, tá, pessoal? Então, para a gente pensar também nessa questão. Falta de companhia, tá? Então, pessoas que são ativas, elas geralmente também têm companhia para fazer atividade junto, tá? Então, geralmente alguém da sua família faz junto, ou ela tem um amigo que faz junto com ela tem uma parceria, né? Uma pessoa que também incentiva. Então, se você, de repente, não se sente motivado para fazer a atividade, talvez convidar alguém para ir junto com você, sabe? Um amigo, um parente, uma pessoa, né, que pode estar também te estimulando e deixar essa prática mais prazerosa, tá?
E isso junta também com falta de suporte das pessoas próximas. Então, é importante incentivar a sua família, seus amigos, tá? A se manterem ativos, tá? Isso faz com que a pessoa vincule, né, com a atividade física. Falta de segurança é uma questão importante também, né? Questão de violência, assalto, isso também influencia no nível de atividade física das pessoas, tá? Então, a gente pode pensar em horários que são mais favoráveis, em lugares que são melhores, que as pessoas se sintam mais seguras para fazer atividade. E também a questão do diagnóstico de doença, tá, pessoal? Isso a gente queria trazer um pouco para vocês também. Geralmente, quem é diabético, hipertenso, eles encontram barreiras muito maiores para fazer prática de atividade física. Mas, como foi falado, né, no começo da apresentação, os benefícios são muito grandes para essa população, então elas têm que fazer atividade. Então, é importante, procure a orientação do médico, né, do profissional de educação física, porque as pessoas que estão doentes, elas podem sim fazer atividade física, tá? Elas só têm que ser orientadas e ter diversos cuidados, né, para iniciar essa prática. Então, é importante conversar com o profissional, com o médico, tá? Porque a atividade física, como por exemplo na hipertensão, a atividade física tem um papel muito importante. Então, a longo prazo, a pessoa pode estar até diminuindo a sua medicação se o seu nível de atividade física for maior, tá? Então, é muito importante essa questão. A questão do diabetes também, né? A atividade física pode diminuir a questão do açúcar, né? No sangue do indivíduo, da pessoa. Isso pode ser muito importante. Então, se vocês se identificaram com algum desses motivos, tentem pensar juntos formas para a gente estar driblando essas barreiras, tá? Para a gente se tornar ativo, ter movimento na nossa vida e passar essas barreiras para a prática de atividade física, tá? Agora, uma opção também que nós trouxemos para vocês pensarem já nessa parte, né? Falando como se manter ativo, como iniciar uma atividade física. Então, quem tem acesso, né, ao celular, pode baixar um aplicativo, o pedômetro, tá? Aqui eu só trouxe um exemplo, esse aqui, mas tem vários outros, tá? Tem vários aplicativos de caminhada para você ver o quanto você está se movimentando durante o dia, tá? Tem também esse aplicativo aqui, o Google Fit, tá? Que é bem legal também para você ter no seu celular. E você pode abrir o aplicativo, tá? E ali ele vai te mostrar quantos passos, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Quantos passos você fez por dia. Então, a pessoa aqui, olha, hoje ela andou 6.986 passos. Ela gastou 354 calorias. No outro dia, ela andou 8.000 passos. Então, ela gastou 551 calorias, tá? Então, a partir desses aplicativos, você pode ver, pô, eu não estou dando nem 5.000 passos por dia. Isso é muito pouco, tá, pessoal? Então, a pessoa, basicamente, ela não vai ter benefícios para a saúde, não vai ter um gasto calórico. É importante que ela aumente, né, a quantidade de passos, que ela seja mais ativa. Então, ela pode olhar no aplicativo e ver, olha, nossa, eu estou andando muito pouco. Então, o ideal é que, pelo menos, a pessoa dê 7.000 passos por dia para começar a ter benefícios para a saúde, tá? Para atingir emagrecimento, para ter benefícios ainda mais efetivos, tá, pessoal? Tem que ser 12.000 passos por dia, 13.000. Talvez eu falando assim vocês achem muito, tá? Mas se vocês conseguirem, né, baixar esses aplicativos e olharem, vocês vão ver que 5.000 passos por dia é muito pouco, tá? De movimento, tá? Dá menos de 20 minutos, tá? Se for ver por essa questão. Então, eu trouxe aqui, esse aqui é o ícone, né, do Google Play, para quem tiver o celular Android, né? Entre lá no Google Play, pode digitar na busca, pode digitar pedômetro, contador de passos, ou até o Google Fit, ou outro aplicativo que tenha esse mesmo objetivo, né? Porque tem vários desses tipos de aplicativo, e a partir disso, ir vendo com uma forma que você mesmo pode ver e pensar, nossa, não, eu acho que eu tenho que movimentar um pouco mais, eu tenho que me movimentar, né, de maneira mais efetiva, eu tenho que incluir mais movimento na minha vida, porque realmente estou me mexendo muito pouco, então não vai ter um benefício tão grande assim para a saúde, tá? Então, esses aplicativos, e como esse é um laboratório, né, de inclusão à internet, a gente achou interessante trazer, e que a pessoa pode, de forma autônoma, olhar e pensar na sua atividade física e na sua rotina, tá? Como está incluindo mais movimento na sua vida. Então, pessoal, eu queria deixar também essa mensagem para vocês, né? Que a atividade física, ela não é punição. Você não deve fazer atividade física porque você se sente culpado, tá? Ou ver a atividade física como uma coisa pesada, como uma coisa difícil. A atividade física, ela é prazerosa,
tá? A atividade física é maravilhosa. Eu decidi fazer educação física porque eu acredito que quando a gente se movimenta e como a gente se sente depois do que a gente faz na atividade física, é uma sensação maravilhosa, é ótimo, tem diversos benefícios, tá? Como a gente já falou, então a gente tem que ver a atividade física como uma forma estimulante, como uma forma que seja prazerosa, tá? Assim é que realmente vai fazer com que as pessoas se mantenham ativas, tá? Não faça atividade física por culpa. Atividade física é uma celebração do nosso corpo, tá? Saber o que o nosso corpo pode fazer. E isso é muito legal, ver a atividade física dessa forma, tá? Então, se exercite por amar o seu corpo, por conhecer o seu corpo, sabe? Porque você vai entender melhor o seu corpo e não por odiar, não por culpa, não por raiva, não por simplesmente, preciso emagrecer, sabe? Essas são formas com que as pessoas não conseguem continuar na atividade física por muito tempo. Quem consegue fazer atividade física por mais tempo é aquela pessoa que sente prazer e a pessoa que vê um sentido na sua prática, ela vê um significado, né? Ela se sente motivada. Novamente, uma motivação forte, uma motivação relevante para fazer atividade física, tá? Então, vamos celebrar o nosso corpo, vamos nos movimentar, porque isso é que vai fazer com que a gente se torne ativo e que tenha os benefícios para a saúde, tá? Sem culpa, sem punição. Então, essa é uma mensagem importante que a gente deixa para vocês, tá? Para vocês pensarem. Agora, pessoal, já está mais na parte final, né, da apresentação. A gente trouxe algumas perguntas e respostas em relação à atividade física e o Covid-19, tá? Para a gente pensar junto e vocês responderem. E depois, aqui eu já vou trazer as respostas e explicar um pouco mais, tá? Então, lá vai a pergunta para a gente pensar junto. Pessoas que apresentam sintomas compatíveis com quadro infeccioso das vias aéreas, por exemplo, aqueles sintomas da Covid, febre, tosse, coriza, tá? Essas pessoas, elas podem realizar exercício físico, né? Que é aquela coisa regrada, sistematizada, intensidade moderada, tá? As pessoas podem fazer isso? Será? O que vocês acham? Então, pessoal, o ideal é que não faça, tá? Quando a pessoa tiver esses sintomas, ela deve ficar em repouso até que uma recuperação completa dessa infecção ela seja conseguida pela pessoa, tá? Então, se a pessoa tiver esses sintomas, o ideal é que ela não faça atividade, tá? E que ela fique em casa, isolada, né? Que ela fique isolada dos outros moradores. Claro, isso depende da condição de residência que a pessoa mora, né? Muitas vezes não tem muitos cômodos para que a pessoa fique isolada das outras pessoas. Mas o ideal seria isso, tá? Mas na prática a gente pode tentar trabalhar junto para que a pessoa pelo menos talvez utilizar máscara em casa, tá? Se não tiver os cômodos para fazer esse isolamento. Então, ela deve ficar em 14 dias dentro de casa, em isolamento, para evitar a transmissão, tá? E se apresentar febre ou sintoma persistente de não conseguir respirar, o ideal é que ela procure um atendimento, tá? Então, exercício com sintoma de febre, tosse, coriza, é ideal que não faça, tá? É ideal que a pessoa fique em repouso e isolamento, tá bom, pessoal? Agora, uma outra perguntinha para vocês, tá? Uma pessoa com excesso de peso, ela pode realizar atividades físicas durante a pandemia? O que vocês acham? Uma pessoa com excesso de peso, tá? Será que ela pode fazer atividade física? Será que não pode? O que vocês acham? Sim, pessoal, ela pode, tá? Mas essa atividade que ela for fazer, ela deverá ser adaptada, tá? A locais permitidos e a locais viáveis, tá? Respeitando o estado de saúde da pessoa e o seu condicionamento físico, tá? Se o nível de condicionamento for respeitado e o estado de saúde da pessoa for respeitado, se ela estiver saudável, né? Não tiver nenhum sintoma da Covid, mesmo com excesso de peso, ela pode fazer atividade, que isso não vai prejudicar a sua imunidade, né? As defesas do seu corpo, tá? Então, ela pode sim fazer atividade, sendo adaptada em um local permitido e tudo mais, tá? É só importante se atentar a que eu trouxe esse sinal das dietas restritivas. Então, se a pessoa estiver fazendo alguma dieta, estiver fazendo algum acompanhamento nutricional, que ela não estiver ingerindo, né, tanta comida por algum motivo, daí é uma coisa que ela tem que pensar, tá? E daí é ideal ver junto com o profissional
de educação física e também o profissional nutricionista, né? Então, dietas restritivas, a pessoa deve se atentar, tá? Mas se não estiver fazendo isso, sim, a pessoa pode praticar atividade física, tá? Durante a pandemia, mas com os cuidados necessários, tá? Que a gente vai abordar também. Aqui, ser fisicamente ativo ou até mesmo ser um atleta confere imunidade contra o coronavírus? O que vocês acham, pessoal? Se a pessoa já é ativa ou ela é atleta, ela tem histórico de atleta, né? Será que ela não vai pegar coronavírus? Será que ela está protegida? Não, tá, pessoal? Não está. Um bom condicionamento físico, né? Ele está associado a uma melhor ativação das defesas do nosso corpo, tá? Então, quer dizer que a pessoa, ela vai estar com uma forma melhor de se defender contra o coronavírus, tá? Mas não quer dizer que ela não vai pegar a doença, tá? Então, é importante sempre manter os cuidados, né? De utilização das máscaras, lavar a mão, utilizar álcool gel, né? Se tiver acesso, né? Manter esses cuidados, porque essa pessoa, ela não quer dizer que ela não vai pegar a Covid-19, tá? Então, também tem que ter muito cuidado em relação a isso. Agora, mais uma perguntinha, né? A atividade física pode auxiliar no risco de evolução das formas graves de Covid-19 em pessoas com diabetes, tá? Então, pessoas que têm diabetes, né? Que são diabéticas, se elas são ativas, será que elas vão ter o mesmo quadro de Covid que quem é diabético e não é ativo? Será que a doença vai ser igual para as duas pessoas? O que vocês acham? Sim, tá, pessoal? É importante que a atividade física seja feita, tá, para pessoas que têm a diabetes, e quem é ativo fisicamente vai desenvolver, né, é isso que a gente pesquisou, que a gente viu nos trabalhos, tá, nos artigos, que quem é ativo, mas tem a diabetes, pode desenvolver uma forma menos grave da Covid-19, tá, do que aquelas pessoas que têm diabetes, mas não são ativas. Mas, claro, é essencial, antes de qualquer coisa, controlar a questão do açúcar no seu sangue, né? Controlar a glicemia, se você utiliza medicação, utilizar de forma correta, cuidar da sua dieta. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser feita em questão do diabetes. E daí entra a atividade física, tá? Porque ela vai melhorar a questão do açúcar no sangue, ela vai fazer com que a insulina, né? A insulina que pega, né, o nutriente do nosso corpo e coloca na célula, né, o açúcar. Então, vai fazer com que a insulina funcione de forma melhor no nosso corpo, tá? Então, é importante se manter ativo, sim. Quem tem essa doença crônica, né, também, principalmente controlar o açúcar, primeiro tomar a medicação e, a partir daí, partir também para a atividade física, tá? Com as orientações e cuidados corretos, tá? Mas é importante se manter ativo, sim, e quem tem doenças crônicas também. Agora, pessoal, questão de atividade física ao ar livre, tá? Caminhar, pedalar, correr. Isso aumenta o risco de infecção pelo coronavírus? Sim, pessoal, aumenta, tá? Então, sair para fazer atividade física nesse momento ainda está meio complicado, tá? Por mais que algumas atividades já estejam retornando, tá? Você corre risco, sim, de estar contraindo a Covid-19. Então, por isso é importante observar aquelas questões da prevenção mesmo, do Covid, a questão de utilização de máscara, tá? Questão de lavar as mãos, questão do álcool gel, tá? Tudo isso deve ser observado. Você tem que cuidar também, por exemplo, a atividade ela pode ser feita, nesse momento, ela é mais recomendada, que ela não seja feita em grupo, tá? Evitar aglomerações e contatos pessoais próximos. E também é importante respeitar distância entre as pessoas. Se você estiver fazendo academia, por exemplo, academia carioca, academia da terceira idade, respeite a distância. Então, se uma pessoa estiver utilizando um aparelho, você vai no outro, e depois você troca. E se você puder, tiver o álcool gel também para passar no aparelho, tá? Isso pode ser importante. Aqui, essa distância de 1 metro, na verdade, ela pode ser de 2 metros, tá, pessoal? Ali está 1 metro, mas pode ser uma distância maior, tá?
e sempre manter a questão da etiqueta respiratória. O que seria aquela etiqueta respiratória, né? Se você tiver que espirrar, então você colocar o braço na frente, né? Espirrar, sabe? Para proteger, porque se for nas suas mãos, é mais fácil de você tocar em outros lugares, as pessoas tocarem também, e isso pode levar a uma transmissão do Covid, né? Porque as pessoas podem estar com Covid, mas elas também podem ser assintomáticas, né? Não ter sintoma, não ter febre, não ter tosse, né? E podem estar disseminando o Covid. Então, nesse momento, essa questão de atividade física ao ar livre, né? Ela é muito... A gente tem que pensar sobre isso, porque causa risco, sim, tá? Então, se for fazer o ar livre, faça de maneira protegida, faça de maneira, né, orientada, utilize a máscara, tome cuidado, mantenha o distanciamento, tá, pessoal? Porque nesse momento da pandemia também a questão de você ficar em casa, não poder fazer a sua atividade, não poder frequentar a academia carioca, né, isso causa muito sofrimento mental também para as pessoas, né? Então é algo que a gente tem que pensar junto. Então, proteja-se, tá? Faça de forma isolada, evite aglomeração, contato próximo, tá? Para você ter menos chance de contrair a Covid e fazer a atividade física de forma protegida, tá? É importante também, de novo, né? Só para citar aqui, a utilização das máscaras e evitar fazer atividade em local fechado, com grande número de pessoas, tá? Frequentando. Isso aumenta a probabilidade de transmissão do coronavírus, tá, pessoal? Então, tem essas questões que a gente tem que levar em consideração na hora de praticar a nossa atividade, tá bom? Bom, pessoal, eu queria chamar a Luziana também para agradecer nesse momento, né? A gente agradece a oportunidade ao Bruno, né, por estar aqui presente, ao professor Joaquim também, né, agradecemos. É uma temática atividade física, sou apaixonada por atividade física, por educação física. Para mim é um prazer muito grande estar aqui trazendo essa temática com vocês. Espero que depois dessa aula, né, que vocês assistirem, quem ainda não é ativo, que se sente mais motivado a fazer atividade, a fazer exercício, a estar lá junto com a gente, né, na Academia Carioca. Eu não estou lá ainda, né, mas vou começar também as atividades. Então, eu queria só realmente agradecer e passar a palavra para a Luziana agora. Olá, pessoal. Olha, parabéns, Ana Luísa, pela apresentação. Obrigada. Tá? Essa questão da retomada, né? Nós, do programa Academia Carioca, a gente tem planejamento dessa retomada, né? Vocês que já são meus alunos sabem disso, e aí tem protocolo. Como a Ana colocou, é importante seguir os protocolos, desde de máscara, o distanciamento e tudo mais. Só que também tem os outros locais, né? Que às vezes vocês frequentam. E também é importante a gente ter esse protocolo na nossa cabeça, né? No nosso critério de participar ou não de determinadas atividades. Porque retomou, né, atividades em praças, até mesmo quando a gente caminha sozinho, quando a gente caminha, então tem uma outra pessoa caminhando ou fazendo também uma atividade ali próxima a vocês, tá? Então a Ana já citou aí os protocolos que valem para todas essas práticas que estão sendo retomadas. Agradecer, né, o Joaquim, coordenador do Laís, agradecer o apoio técnico do Bruno, né? Isso é muito importante aqui para a gente conseguir fazer a gravação e tudo mais. Tá? Então, gente, vocês viram que dá para fazer exercício, é importante, os benefícios são inúmeros para a sua saúde, para o seu bem-estar. Né? Existe, por qualquer dificuldade, como já a gente elencou lá no slide, ou de tempo, ou de qualquer coisa, dá para a gente ajustar, o importante é fazer, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Não vamos esquecer que na próxima semana a gente tem aula prática, então vai estar eu, Ana Luísa, o Felipe, né? É importante a participação de vocês, de todos, a gente amplia aí o convite, essa coordenação de participação, né? Pela internet, ao vivo, assim, vai ficar aí pelo encargo, acho que do Bruno, né? Do Joaquim, do Laís, né? Para estar compartilhando esse link, e a gente conta com a presença de vocês para a gente ter também essa vivência prática, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana, hein?
Até, pessoal. Tchau. Tchau.